Olá, meu nome é Bella Wild e sejam bem-vindos ao Wild Delícias Retrô. Explicar pra vocês um pouquinho do que, Katsu, eu tô fazendo aqui hoje. É uma ideia que eu tive há um tempinho atrás já, de pegar receitas retrô, as receitas mais bizarras que eu conseguisse, assim, reunir, e tentar fazer nos tempos de hoje, né? Coisas que hoje em dia não são mais palatáveis, ou às vezes nem tão executáveis, mas eu quero ver, primeiro, se eu consigo reproduzi-las, e segundo, qual é o sabor delas. A gente vai fazer uma receita desse livrinho aqui, Cozinha Prática. Esse livro não tem data, mas pelo que eu pude assim traçar, são receitas dos anos 60, 70, algo mais ou menos por aí. A receita mais estranha que eu achei aqui é a que eu vou fazer hoje, que é esse clickbait que eu coloquei nesse título do vídeo. Gelatina de frango. É um prato que chama galantine. O galantine é uma variação daquele prato que vocês provavelmente já viram em séries, por exemplo, como Hannibal, que é o famoso aspic. O aspic é um prato que consiste em uma carne envolta numa gelatina. Essa gelatina não é uma gelatina doce, não é uma sobremesa, é a própria gelatina que soltou da carne durante o cozimento. Essas receitas, na verdade, elas datam já do século XIV, então mais ou menos no ano 1300 e pouco a gente já tem receitas, né, na época medieval. Essas receitas funcionavam principalmente para que a gente pudesse preservar essas carnes. Essas carnes eram cozidas e por elas serem envoltas na gelatina, essa gelatina endurecia numa temperatura mais fria e deixava com que essas carnes não tomassem contato então mais com o oxigênio e com as bactérias. Então era muito mais fácil você preservar as carnes assim. Isso acabou virando no século XIX um movimento de culinária que misturava pratos quentes e pratos frios. Este é um prato que misturava, então, esses dois tipos de preparo. Ele originalmente é preparado quente, porque você cozinha essa carne, e depois você resfria ela para que ela possa se tornar essa gelatina que envolve todos esses ingredientes. A receita que a gente vai fazer hoje, então, é desse boom que esse tipo de prato, o aspic, teve nos anos 50. Foi uma época em que todo mundo estava colocando gelatina em tudo, inclusive se vocês quiserem eu deixo aqui embaixo umas receitas que me inspiraram nisso. Como essa receita aqui é estranha demais, eu quis trazer também alguma coisa normal que vocês possam fazer em casa. Então eu peguei uma adaptação de um drink também bastante tomado nos anos 50 e 60. A gente vai fazer uma versão brasileira do drink Shirley Temple. É um drink originalmente não alcoólico, ele era feito para as crianças em festas, para que elas também tivessem um drink na mão, para seguir o exemplo do papai e da mamãe. Como eu não achei os ingredientes americanos, eu vou fazer a versão brasileira, que eu vou chamar de Maísa, tá bom? Mas aí isso depois da nossa receita, então vocês fiquem aqui comigo e vamos lá, porque assim, eu tô realmente gravando isso antes de começar a receita, então tudo pode dar muito certo, assim como tudo pode dar muito errado, né? Esse ano é bem o mês de janeiro mesmo, é isso. O primeiro passo da receita é a gente preparar 3 ovos cozidos que a gente vai fatiar e faz parte dos enfeites dessa gelatina que está em suspensão junto com o frango. Né? Como se não bastasse matar um frango, a gente vai matar também os filhotes dele para essa abominação que a gente vai preparar, tá? O que acontece é o seguinte, para você fazer o ovo cozido, é legal que você deixe ele fora da geladeira um pouquinho, eu deixei, ele tá até suado aqui, ó, para que ele possa pegar um pouco mais da temperatura ambiente. O que eu vou fazer agora? Eu vou ferver a água. Quando a água já estiver fervendo, eu vou descer esses ovos um a um e aí deixar eles cozinhando por mais ou menos 15 minutos, que é o ponto do ovo cozido que eu quero. Eu quero que o ovo esteja com a gema bem dura e amarela para que a gente possa fazer esse enfeite. Tirando ele daqui, eu coloco ele numa água gelada para que ele pare o cozimento e eu consiga tirar a casca de uma forma mais fácil. Então, agora é isso, gente. Água fervendo e colocar o ovinho lá. Vamos lá. Agora é só esperar, gente. E é isso, não vai ter edição. Vocês vão ficar aqui até... Então, aí agora que já tá começando a ferver, a gente consegue já colocar o ovo um a um, por favor, senão ele vai acabar quebrando na água fervendo. Por que é importante essa água já estar fervendo e não você colocar o ovo, cobrir de água e ferver? Porque daí ele consegue cozinhar numa temperatura estável durante esses 15 minutos. Senão a temperatura da água vai subindo junto com o ovo, ele já começa a cozinhar antes da água começar a ferver, tá? Vamos lá então. 1, 2, 3. Agora a gente abaixa esse fogo. Viu, menina? A gente abaixa esse fogo e deixa ele cozinhando por 15 minutos, que é o ponto do ovo que eu quero, certo?
Então tá bom. Agora que o frango, a gente já colocou ele na panela, eu vou cobrir ele com 1 litro de água. Eu vou deixar essa água ferver. E aí eu vou misturar nela, dissolver nela, 2 tabletinhos de caldo de galinha. É isso daqui que vai virar a nossa água da gelatina. Eu não vou simplesmente colocar a gelatina boiando ali em volta, tá? Ela vai ter sabor de frango, olha que delícia. Importante que esse frango esteja coberto de água, certo? Então a gente pega esses 2 pacotinhos. Importante, esses pacotinhos tem que ser de caldo de galinha, não tempero para frango. Porque o caldo de galinha que vai fazer essa sopa que vira a nossa gelatina. Tá? Não vai, se você for fazer em casa, não vai pegar o tempero para frango que você esfrega na carne que não vai dar certo, tá bom? Como se eu soubesse o que eu tô fazendo. É lindo. Passaram-se os 15 minutos que os ovos ficam... Odeio essa frase. Passados os 15 minutos que esses ovos estão fervendo, também conhecido como qualquer festa, não vou falar o nome da boate, que depois vocês vão me gongar. A gente vai pegar então e colocar na água gelada. Eu coloquei gelo aqui nessa água. Não precisa ser água gelada da sua geladeira, não é nada disso. Ela tem que estar numa temperatura mais baixa para que o cozimento dele pare. Entendeu? Por que eu tô fazendo isso? Além de eu parar o cozimento do ovo, fica mais fácil, por causa do choque térmico, eu consegui tirar a casca dele, porque a gente vai usar esse ovo cozido, né? Então eu peguei o ovo, ele já tá com a temperatura mais baixa, eu vou bater ele. Ó, já soltou, tá? E aí eu coloco na água corrente. A vantagem desse ponto do ovo é que como a gema dele tá dura, ele sai bonitinho, olha! Não é lindo? A gente vai cortar o frango então em 4 pedaços, em 4 partes. Eu acho que eu vou cortar mais, na verdade. A receita pede 4 partes, mas acho que vai ficar gigantesco. Essa água, esse caldo que o frango cozinhou, junto com o caldo de galinha, a gente vai misturar a gelatina nele. Ele que vai virar a gelatina salgada que envolve o frango. Ele tá, tipo, completamente branco, só que ele tá amarelado também por causa do... Ai, eu quero ver se tá cozido essa coisa. Está cozido! E aí eu vou cortar os tomates, os ovos cozidos em fatias também, usar essa salsinha. Enquanto isso a gelatina tá hidratando. Pra quem nunca usou gelatina sem sabor, você tem que deixar ela hidratando em 5 colheres de chá de água. A hora que ela inflar, que leva mais ou menos 1 minuto, a gente mistura aqui no líquido quente pra ela poder dissolver. Eu não tô cortando com muito cuidado, porque eu sei que vai ficar uma coisa muito mais estética do que... pra ficar bonito assim mesmo, sabe? Ela já tá gelatinosa em cima, ó, tá vendo? É essa textura que a gente quer pra poder misturar com o caldo agora quente. Ó, não misturou direito, viu? Vocês viram que aqui embaixo tava tudo em pó, mas assim, eu não vou esperar mais 1 minuto não, porque o tempo útil de Sapucaí é grande. Gente, a gente tá fazendo essa receita já faz umas 2 horas, porque tipo assim, é 40 minutos de uma coisa, 15 minutos da outra, então assim, até a luz já mudou, entendeu? Mas o meu brilho aqui continua. Vocês viram o trabalho que eu já tô tendo, comprei inclusive esse negócio que parece uma rosa pra imitar aquelas gelatinas antigas. Então o mínimo que vocês têm que fazer é dar um like nesse vídeo, pelo amor de Deus. E se inscreve no canal também, sei lá. Não sei se é youtuber. A gente vai então pra etapa final, que é a montagem. Eu vou montar esses ingredientes aqui na forma de gelatina. E aí depois ela vai pra geladeira até endurecer e depois nós vamos provar. Então vamos lá. Vou começar com o franguinho, que tá... pegar um pedaço bonito, né? Porque um pedaço bonito já é alguma coisa mais difícil, assim, né? Mas vamos fazer... Vou pensar assim. Assim... Não tem aquela câmera de cima que seria linda. Não tem, gente, infelizmente. Mas assim, vocês vão ter que lidar com isso, tá? Se vocês estiverem sentindo muita falta, aumenta meu orçamento. Que no caso não é difícil, porque agora ele é 0, entendeu? Mas tudo bem. Eu tô montando de um jeito que eu acho que vai ficar assim, meio horroroso, meio legal. Sabe aquelas tampas de privada de casa de vó que tem tipo uma borboleta morta no meio, que é transparente? É tipo isso que a gente tá fazendo, tá? Não sei se vocês perceberam, mas é esse o objetivo aqui. Gente, vai ficar assim. Eu não sei montar isso daqui, é o que tem pra hoje, tá? Agora a gente coloca o caldo que diluiu com a gelatina. A receita pedia que eu umedecesse a forma, então eu só dei uma lavadinha nela assim básica e agora eu vou virar o caldo aqui. Com certeza vai dar errado, então vai ser ótimo. Até
que foi? Vou ter que dar uma afundada aqui nas coisas. Pera aí, só um segundinho. Ai, tá quente para um... Agora isso daqui que tá fervendo, como vocês podem ver, vai pra geladeira por algumas horas. E aí daqui a pouquinho a gente prova. Vamos ver se vai dar certo ou não. Agora a gente vai fazer o drink pra tentar trazer algum grau de normalidade pra essa receita. Então, esse drink é baseado no drink Shirley Temple. Ele é um drink que existe um pouco de controvérsia de onde ele veio, mas dizem que ele pode ser um drink dos anos 30, anos 40. Na verdade, ele era bastante consumido nos anos 50 e 60, por isso que eu trouxe, pra meio que ornar com a década da receita de gelatina de frango. O drink Shirley Temple, ele é baseado na atriz Shirley Temple, que foi uma atriz criança, né, infantil. Ela fez mais sucesso na década de 20, 30, e aí desde então ela foi fazendo vários filmes. Conforme ela foi envelhecendo, a carreira dela foi mudando. Com o cabelo cacheadinho, com um lacinho na cabeça, vestido com babado. Os ingredientes do drink original são, na verdade, ginger ale, que é aquele refrigerante de gengibre, e grenadine, que é um xarope de romã. Como eu vou fazer uma versão brasileira, porque não tinha essas coisas no mercado e eu queria fazer esse drink, eu resolvi fazer uma adaptação. Então, no lugar de Shirley Temple, a gente vai ter o quê? A Maísa do SBT mesmo. Esse drink, então, vai chamar Maísa. Como que eu vou fazer essa substituição? Eu cortei gengibre. O gengibre, eu fiz uns furinhos nele para que ele possa, tipo, penetrar mais no drink. Esse gengibre aqui, eu vou cobrir ele com refrigerante de limão. Eu não quero marca porque ninguém tá patrocinando porra nenhuma dessa receita. Muito que bem! Lembrando que esse drink, ele não é alcoólico originalmente, ele é um drink feito para crianças. Eu vou colocar groselha no lugar da grenadine. A diferença da grenadine para groselha é que a groselha não tem a acidez que a romã tem naquele xarope. Então eu trouxe limão siciliano para poder mascarar esse doce da groselha, tá? A gente tem aqui um drink que ele é praticamente bifásico. 2 líquidos aqui, né, de densidades diferentes. Então a groselha, como ela é mais densa, eu coloquei ela por último, ela desce e o drink ele fica com 2 cores. A graça é o drink não se misturar na apresentação dele mesmo, tá? O limão siciliano ele entra tanto para dar essa mascarada no sabor doce da groselha, quanto para dar uma enfeitadinha. Eu cortei rodelas gigantescas. Você não precisa fazer isso que eu fiz, não tá nem cabendo nesse copo, eu vou fingir que tá bonito assim. Se você quiser transformar esse drink num drink alcoólico, você tem algumas escolhas. O Shirley Temple original, você podia misturar ele com vodka ou então com rum branco. E aí o rum branco ou a vodka fazia com que o Shirley Temple virasse um Dirty Shirley. Eu não vou fazer piada nenhuma com Maísa, porque eu respeito muito ela, acho ela maravilhosa. Mas assim, se você quiser deixar isso mais alcoólico, eu sugiro você misturar com vodka ou com rum branco, ou então com saquê. Eu acho que o saquê, ele orna também aqui com essa bebida. Mas para de beber, bebe um pouco sem também álcool. Dá uma respirada, descansa seu fígado. Tá louca? Eu tava insegura, mas ficou bom mesmo. Acho que deu certo. Experimenta em casa, menina. Não necessariamente você vai ter limão e gengibre, mas assim, sai de casa, vai até a esquina e compra no mercadinho. Experimenta em casa e depois me digam o que vocês acham. Que daí, se ficar bom, a gente muda o nome de Maísa pra, sei lá, Bela. A gente faz um drink como se fosse meu e monetiza isso daqui, tá bom? Olá, meninas! Hoje é o segundo dia da receita. Como vocês podem reparar, eu não me programei direito, na verdade. A gelatina, ela tinha que ficar na geladeira por mais ou menos 4 horas. Só que quando a gente começou a gravar, tava claro, tava lindo, ainda estava de tarde, e foi ficando mais tarde, foi ficando à noite. Então o tempo total dessa receita deu mais ou menos umas 5 horas e meia, 6 horas. Então, hoje é o próximo dia, e a gente vai finalmente virar essa gelatina. Pelo que eu pude espiar na geladeira, aparentemente ela deu uma endurecida. E por último, eu provarei esta iguaria. Muito bem, é a hora da verdade agora, hein? Peguei esse pratinho mais ou menos do tamanho da forma, vou colocar aqui em cima. Existem algumas maneiras de você soltar uma gelatina de um pote. Você pode colocar ela num recipiente com uma água morna, porque daí você derrete em volta aqui a gelatina e aí ela solta mais fácil. O que eu vou utilizar é um que você consegue fazer com que o ar entre nesse intervalo da forma com a gelatina, e aí ele vai soltar a gelatina. O movimento que você tem que fazer nunca é de cima para baixo. De cima para baixo a gelatina ela pode bater e aí quebrar. Você tem que fazer de frente
pra trás. E com um pouquinho de força, não seja muito delicada, senão você não vai soltar essa gelatina aqui, ó. Já senti uma coisa se movendo. 1, 2, 3. Não foi. De novo. Pra frente. Pra trás. Ai, segunda tentativa, vamos lá. Ainda não. Vou pegar uma espátulazinha e soltar só as laterais. Pra frente, pra trás. 1, 2, 3. E deixar a gravidade fazer o resto. Foi! Vocês ouviram? Vamos lá! Gente, ficou muito legal! Nossa, eu tô muito feliz, juro. Bem, gente, é a hora da verdade. Vamos ver como é que eu vou cortar isso. Gente, a textura é horrorosa. Ele tem cheiro de caldo de galinha mesmo, óbvio, né? Ele tem cheiro de caldo de galinha e de ovo. Então fica um cheiro... É um cheiro familiar, só que ao mesmo tempo é uma coisa... Ai, sei lá, não sei explicar. É horroroso. Então eu acho que as coisas vão estar meio sem gosto, mas... Vamos lá. Não é ruim. Sabe quando você deixa a sopa, a canja de galinha na geladeira por um tempo? E aí você pega no dia seguinte e não esquenta, às vezes você come direto com a colher? É esse o gosto. A textura é esquisita porque a hora que você mastiga, ele começa a derreter na sua boca. Só que ele derrete com esse gosto de frango, então não é uma coisa horrorosa não. Eu vou provar agora o frango com a gelatina. O frango, por ter cozinhado junto com o caldo de galinha, ele tá com gosto salgado, ele tá temperado. O ovo tá um pouquinho sem sal, ficou realmente bom. Eu faria de novo essa receita. Talvez em porções menores, pra tipo servir pras pessoas, entendeu? Num jantar retrô, de repente, como um aperitivo. Mas ela não é uma receita ruim, ela não é uma receita complexa de se fazer. E eu achei ela boa, interessante. Bem, meninas, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado da receita. Caso vocês lembrem de alguma outra receita que vocês queiram que eu tente fazer, por favor, comentem aqui embaixo. Caso vocês lembrem de um drink que eu possa tentar fazer, também comente aqui embaixo. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, por favor, se inscreva, porque esse é um dos formatos que eu quero investir. A gente vai ter, então, receitas, vai ter vlogs, a gente vai ter meus covers vintage, quero que a vida privada de Bella Wild seja cada vez mais pública. Muito obrigado por estarem comigo aqui hoje e ontem, no caso, né? 2 dias de fazer esse negócio. Sigam-me no Instagram, caso vocês não me sigam lá. E é isso. Até a próxima!